Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians, atualizadíssimas para vocês. E meu irmão, o vídeo realmente está bombando, recheado de informações, reunião com o investidor do ramo do petróleo encerrada e o assunto foi somente reforços. Vou trazer para vocês a possibilidade de cada um dos reforços mencionados aí na capa vir jogar no Corinthians ainda nessa janela. Vou contar para vocês também em que pé está a negociação, como andam as negociações, vou deixar você a par de tudo sobre o que acontece no Corinthians no mercado da bola. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Fiel, gostaria de pedir humildemente para você nos ajudar a alcançar a marca de 30 mil inscritos no canal. Vale destacar que o nosso canal é bem novinho aqui na plataforma e já está crescendo muito rápido, fruto de um grande trabalho e fruto da parceria que o Corintianeiro tem fechado com vocês. Vale destacar aqui que se não fosse vocês eu não chegaria a lugar nenhum. Por isso eu respondo todos os comentários, meu irmão. Por isso eu leio cada comentário, seja ele crítica ou não, eu respondo, eu me importo muito com vocês e leio cada um. Tem gente aí que às vezes nem comentário lê, você interage lá e apenas foi mais um. Aqui não, aqui nós fazemos a diferença. Então, sem mais delongas, sabe que eu não gosto de enrolação, rumo aos 30 mil inscritos e vamos falar sobre o mercado da bola. Fiel, antes de trazer a notícia sobre o mercado da bola, gostaria de trazer aqui para vocês sobre a reunião que tem marcada hoje com o Bayer Leverkusen, por interação social. O Bayer Leverkusen quer aí se tornar um time mais conhecido na América do Sul, mas ainda não sabemos quais os teores dessa reunião, quais as pautas principais. Obviamente que não vai acabar só nisso, não sei o que vai beneficiar para o Corinthians ou não esta parceria com o Bayer, tá, Fiel? Então vou apurar mais informação para trazer sobre vocês. Para vocês, vai ser sobre intercâmbio, vai ajudar no intercâmbio de jogadores? Vai ser só em uma interação? O que vai ser? O que pode proporcionar esta parceria? Ninguém ainda sabe, então eu não acho uma notícia tão relevante trazer aqui sobre esta parceria. Vamos falar sobre mercado da bola. Corinthians que teve reunião com o investidor encerrada do ramo do petróleo. Já trouxe aqui para vocês que esse investidor ele não é novo no Corinthians. Ele está no Corinthians desde a época do Duílio Monteiro Alves, que vem ajudando o Corinthians a realizar algumas contratações e a sanar dívidas, tá, Fiel? Com certeza esse mesmo investidor também tem amizade com Augusto Melo, porque ele continua ajudando o Corinthians. Inclusive a contratação do lateral Mateuzinho teve uma ajuda direta do investidor do ramo do petróleo, que hoje está aí ajudando o Corinthians. É anonimato, ninguém conhece esse investidor, se ele trabalha para alguma empresa ou não, ainda não sabemos, ele prefere ficar no anonimato, tá, Fiel? Mas este investidor ajuda sempre o Corinthians, sempre quando pode, e agora não é diferente. O mercado da bola fecha dia 7 agora e o Corinthians precisa contratar algumas peças pontuais para aí sim deixar a equipe do nível que ele quer, uma equipe mais forte. Quais são essas peças? A prioridade do Corinthians hoje é um volante e um lateral esquerdo. Porém, se surgir oportunidades de mercado, obviamente que o Corinthians, pela sua grandeza, vai contratar. Fabinho Soldado, executivo do Corinthians, já deixou claro que cada grande jogador interessa ao Corinthians sim. E aqui agora eu vou trazer a possibilidade de cada um dos reforços que o Corinthians negocia hoje fechar com o Timão. Pode ser também que amanhã apareça um nome diferente, Fiel. Mas hoje, os reforços que o Corinthians negocia são esses e eu vou trazer aqui para você a possibilidade de cada um. Tudo bem? Vamos começar então com o Gabigol. Corinthians que iniciou negociações com o Gabigol lá no início de janeiro, no início do mandato de Augusto Melo. Negociação que não deu certo e veio despertar o interesse do Corinthians novamente. Por quê? Vou trazer para você essa informação. O clima lá entre Gabigol e Flamengo está totalmente insustentável, com o jogador postando frases polêmicas no Instagram, como recalculando rota, ou seja, recalculando destino. O pai do jogador também postou frases aí impactantes para servir para o treinador do Flamengo. A família do jogador não quer ir lá, o próprio jogador não quer ficar lá. Inclusive, teria uma reunião marcada na segunda-feira entre Gabigol, Landim e Braz para decidir o seu futuro. Acontece que despertou o interesse do Corinthians novamente,
porque agora o jogador quer vir para o Corinthians. O jogador agora quer jogar no Corinthians, diferente de as primeiras negociações que teve lá no início de janeiro. Corintianeiro, o Corinthians vai fechar com o Gabigol? Fiel, em momento algum aqui eu trouxe, vocês podem olhar aí nos vídeos, eu trouxe que o Corinthians iria fechar com o Gabigol. Não tem nada fechado, mas existe o interesse do Gabigol vir vestir a camisa do Corinthians, sim. E volto a repetir aqui, se não fechar para esta janela, no meio do ano é praticamente aí 80% do Gabigol ser jogador do Corinthians, já que uma vez o jogador quer fazer parte do elenco do Timão. Corintianeiro, qual a real situação do Gabigol hoje vestir a camisa do Corinthians? Existe um contrato com o Flamengo até dezembro, em outras palavras, o Flamengo pagou o Gabigol para ter ele até dezembro de 2024, caso o clube queira, tem que investir dinheiro para tirar ele de lá. Pode ter sido uma das pautas desta reunião com o investidor. Aparentemente o Flamengo teria pedido 40 milhões de reais para tirar o jogador de imediato, em caráter imediato. O Corinthians obviamente entende, e eu também entendo, e vocês entendem, que é muito dinheiro envolvido, já que o jogador pode ficar de graça no final do ano. Mas o Corinthians não desiste da contratação de Gabigol e pode ser que realize ainda nesta janela como uma contratação surpresa. Não resta mais nada o que fazer, temos que esperar aí as definições dos próximos dias e qualquer novidade sobre Gabigol vou trazer aqui para vocês. Esclarecido todos os detalhes sobre Gabigol? Tudo certo, fiel? Então vamos passar para o próximo jogador que o Corinthians negocia, que é o Riquelme do Cuiabá. Corintianeiro, qual a situação real do Riquelme? A situação real do Riquelme é uma das principais pautas da reunião que aconteceu. Lateral que joga no Cuiabá, 20 anos, contratado para a seleção pré-olímpica, um jogador que está em ascensão, pedido do Antônio Oliveira, porque ele era técnico do Cuiabá, e tinha um jogador com uma das principais referências, jogador de confiança do treinador. Antônio Oliveira também disse que prefere jogadores altos nas laterais, e o Riquelme tem 1,88 m. Corinthians tentou negociar com o Cuiabá, Cuiabá foi reticente, não quis envolver jogadores e nem parcelar a dívida. Pauta principal da reunião com o investidor, que pode ajudar aí com valores financeiros a trazer o jogador. Possibilidade do Riquelme hoje vir vestir a camisa do Corinthians, fiel, 50%, porque o Cuiabá está muito reticente. Pode ser que o Corinthians contrate, sim, é uma vontade enorme do jogador vir atuar no Corinthians, é pedido do Antônio Oliveira e é prioridade no Corinthians hoje o Riquelme, fiel. O Riquelme no Corinthians hoje é prioridade, as negociações tinham esfriado e o Corinthians volta aí com força total para tentar a negociação do lateral de 20 anos, pedido do Antônio Oliveira, primeiro pedido do treinador. Augusto Melo não vai largar esse osso tão fácil, entende que o Corinthians precisa de um lateral em caráter emergencial, tá, fiel? Então o Corinthians tenta aí a contratação do lateral Riquelme. Expliquei para vocês todos os detalhes que acontecem entre Corinthians e Riquelme, Corinthians e Gabigol, tudo certo? Vamos passar para o próximo aí que o Corinthians negocia, vamos falar sobre o Checa. Fiel, por que surgiu o nome do Checa no Corinthians? Português aí que está parado no mercado já faz um ano. Em outras palavras, faz um ano que o jogador não pisa numa bola, não chuta. Fator importantíssimo que afastou as negociações entre Corinthians e o Português, que é volante. E o Corinthians procura um volante aí no mercado da bola, tá, fiel? Mas as negociações estão bastante distantes, porque o jogador faz tempo que não atua, faz tempo que não pisa na bola. Então Corinthians e Checa praticamente descartado. Atualizado, fiel, compreendeu tudo o que acontece até o momento? Quero te deixar atualizado, meu irmão, sobre tudo que acontece com esse time aqui, ó, que é o nosso clube do coração, o nosso Coringão. Tudo o que acontece de contratação, todos os detalhes e possibilidade de cada jogador, porque eu te passando agora com detalhes para vocês, tá, fiel? Informações privilegiadas aí, informações que o corintianeiro até dispõe de um valor financeiro para adquiri-las. Tô passando para vocês detalhadamente, porque é meu trabalho fazer isso, passar da melhor forma, transmitir com a melhor qualidade possível. Esse é o meu trabalho, não faço disso aqui uma competição. Aliás, os nossos concorrentes, tem gente que é muito amigo. Pessoal, o Capitão Corintiano, por exemplo, é um canal que eu super recomendo, tá? Vocês podem falar na live dele lá que o Capitão Corintianeiro recomendou seu canal, que você é top.
Corintianeiro é um dos melhores canais do YouTube do Brasil, aí, tá fiel? Prestem atenção, hein? Pessoa séria. Ó, vamos continuar falando sobre o Corinthians. Eric Lamela, corintianeiro, qual a situação real hoje do Eric Lamela no Corinthians, fiel? Nenhuma. Quem trouxe Eric Lamela? Fala pra mim nos comentários aí. Se eu for trazer aqui no canal todos os jogadores que o Corinthians sonda, quanto você custa? Sondagem. Se eu for trazer todos, eu tenho que fazer 40 vídeos por dia. Tantos jogadores oferecidos, eu só trago informações aqui, fiel, quando elas são relevantes. Quando realmente existe algo assim sério que pode acabar em conclusão. Eric Lamela está fora dos planos do Corinthians por valores financeiros. É inviável a contratação de jogador. Corintianeiro, então é cravado, a Eric Lamela não joga no Corinthians? Não, fiel, não estou dizendo isso. Futebol é muito dinâmico. Então um investidor aí cheio da grana que ajuda o Corinthians. Não é isso. Mas as possibilidades hoje do jogador vir é quase nulas, já que o Corinthians acabou de contratar o recém-contratado Igor Coronado, que nem estreou ainda, já vai contratar um jogador milionário para a mesma vaga do Igor Coronado, que joga na mesma função, e o Igor Coronado vai ganhar 1,5 milhão por mês, fiel. Como você traz um jogador que ganha lá 2 milhões mensais? Então, Eric Lamela praticamente descartado do Corinthians. Vamos falar agora sobre Thiago Heleno. Fiel, você tá vendo? Não. Aqui eu tô trazendo para você tudo detalhadinho, como você merece, cada reforço, cada possibilidade que o corintianeiro estudou tanto as possibilidades de cada jogador vir, que eu nem preciso olhar para roteiro. Vocês estão vendo para conversar com vocês sobre as possibilidades de cada jogador. Aqui eu trabalho muito, fiel. Eu trabalho muito para trazer o melhor para você. E tá vendo? Você tá ficando atualizado sobre tudo que acontece com o seu clube. Tudo que acontece com o seu clube em matéria de mercado da bola. Por isso é importante, cara, se inscrever nesse canal, nos ajude a bater 30 mil inscritos aí e deixa o seu like para você sair daqui hoje atualizadíssimo sobre tudo que acontece com o Timão. Por que o nome do Thiago Heleno foi ventilado no Corinthians? Porque foi um pedido do Antônio Oliveira. Inclusive, notícia que saiu no GE, no Globo Esporte. Corinthians tentou sim o Thiago Heleno, mas fez uma breve consulta, os valores não agradou e o Corinthians recuou. Tanto é que se trata de um jogador de 35 anos, na minha opinião, um jogador lento, experiente, mas não condiz com o Corinthians. Já teve uma passagem muito nula pelo Timão, um jogador que não me agrada em nada e tenho certeza que não agrada vocês, porque eu já trouxe sobre o Thiago Heleno e a maioria dos comentários foram negativos. Não é um jogador, na minha opinião, que vem somar. Lembrando que o Corinthians busca oportunidades de mercado para contratar um zagueiro, entendendo lá no Brasileirão já, quando o Félix Torres tiver que ser convocado para sua seleção, porque ele sempre é convocado. Então o Corinthians quer um zagueiro à altura. Vale destacar sobre o Kaká também, já emendando nessa informação do Thiago Heleno, jogador que o Corinthians contratou, mas ainda não chegou para realizar exames médicos. Liguei para a fonte antes de vir pro vídeo, foi corintianeiro, até agora aqui tá parado, não chegou ainda o Kaká. Porém, esperamos que ele chegue ainda nessa semana, né, fiel? Um jogador que já está aí contratado, eu até perguntei se poderia existir alguma divergência na negociação, porque até agora o zagueiro não chegou no Timão, o que está acontecendo? Pode ser realmente problemas de logística aí, que o jogador ainda não tenha chegado em São Paulo. Mas Kaká é um novo reforço do Corinthians, tá, fiel? Vamos falar aí sobre Denilson. Denilson, volante do Cuiabá, que despertou o interesse do Corinthians. Teve todo aquele imbróglio de empresários, que o Corinthians queria o jogador, os empresários não tinham repassado. Enfim, toda uma história aí. O Denilson confirmou que seria ele no áudio, aquele áudio supostamente vazado, em que ele descascou os empresários aí, queria trocar de empresários. Acabou tudo em pizza, fiel. Ele não trocou de empresários nada. Continua no Cuiabá. O Corinthians esfriou muito em relação ao jogador. Não houve uma proposta oficial do Corinthians, mas houve um interesse sim para o jogador vir jogar no Corinthians, já que o volante é uma posição de prioridade. Não está nada encerrado também. Pode ser que amanhã ou depois o Denilson venha pitar aí no Corinthians, mas hoje as negociações estão bem calminhas, bem frias. Não é um jogador que vai atrair. Agora, uma informação importantíssima que me pegou de surpresa é sobre o volante Hernani do Parma, que está na segunda divisão. O Corinthians já negociou com o volante, fez uma proposta em caráter oficial que foi recusada pelo Parma. Porém, o Parma deixou em aberto a negociação
para o meio do ano, quando se encerra a temporada lá. Fiel, detalhe importante, o Corinthians com o Hernani estava tudo certo, o jogador estava super empolgado em vir morar no Brasil, em jogar no Brasil novamente. É um jogador que interessa muito o Corinthians e ele deixou muito claro que gostaria muito de vir jogar no Corinthians. Inclusive agradeceu o convite, falou que era uma honra, tal. Mas as negociações não pararam por aí, eu achei que já tinham encerrado e não encerrou, porque o Corinthians aguarda o jogador aí retomar as negociações para o jogador vir no meio do ano. Me arrisco dizer aqui que este será um jogador aí praticamente aí que vai dar certo no meio do ano para jogar com a camisa do Corinthians. Obviamente que lá tem muito chão ainda, pode pintar outras propostas melhores. O Parma vai subir para a primeira divisão, porque ele é líder da Série B lá do campeonato italiano. Pode ser que renove por lá, mas a chance de vir para o Corinthians é grande no meio do ano, não agora, tá, fiel? Então, tudo sobre o Hernani, é isso aí, o que tem de mais atualizado. Jogador que pode vestir a camisa do Timão ainda no meio do ano. E para encerrar, vamos falar de Claudinho. Corinthians que iniciou negociações com Claudinho, não deu certo. Valores pedidos aí pelo Zenit no valor de 105 milhões de reais para qualquer clube que quisesse levar. Corinthians tentou fazer um intercâmbio aí, Corinthians tentou envolver jogadores na negociação. O Zenit até aceitaria, mas teria que ser jogadores escolhidos a dedo. O Corinthians tem muitas joias, o Corinthians não vai liberar suas joias tão fácil. O exemplo é o Wesley, que o Augusto Melo já disse que quem quiser levar vai ter que pagar a multa rescisória. E a multa rescisória dele é só de 100 milhões de euros, tá, fiel? Então o Claudinho pode seguir como pauta para o meio do ano também, porque o Zenit está na temporada, está jogando. Com a temporada se encerrando, o jogador pode vir a calhar, já que ele nem é titular mais lá, tá, fiel? Entra apenas alguns jogos aí pelo Zenit e está a negociação e é uma vontade do jogador voltar para o Brasil. Mas hoje a real possibilidade do Claudinho vir nesta janela, o Hernani vir nessa janela é praticamente impossível, tá, fiel? Mas no meio do ano, na segunda janela, a chance de vir é grande, tá, fiel? Escreve o que eu tô falando para vocês, ok? Fiel, espero ter esclarecido tô até suando. Espero ter esclarecido tudo para vocês aqui sobre o que acontece no mercado da bola do Corinthians. O que tem de mais atualizado sobre contratações é isso. Reunião com o investidor aconteceu. Investidor vai ajudar o Corinthians a contratar. Vem reforços aí. Pode ser uma dessa lista. Expliquei para você como anda a negociação de cada jogador mencionado. Gostaria de agradecer demais a sua presença rumo aos 30 mil. Ajuda o corintianeiro aí, deixa a sua inscrição e vai Corinthians!